Olá! A repressão à comunidade LGBT no regime militar é o assunto do mundo político de hoje. Como a ditadura iniciada em 1964 tratou das questões sexuais? Quais estruturas estatais foram utilizadas e com quais objetivos? Esses temas fazem parte do livro Contra a Moral e os Bons Costumes, um mergulho nos arquivos da repressão no Brasil. Eu converso com o autor do livro, professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo, Renan Quinalha. Renan, muito obrigado pela presença aqui conosco, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer enorme, Heitor, o prazer é meu. Renan, você foi assessor jurídico da Comissão da Verdade no Estado de São Paulo e também consultor, da Comissão Nacional da Verdade para assuntos de gênero e sexualidade. O livro é um trabalho extenso, são mais de 400 páginas. Como é que ele foi estruturado e qual que é o papel dessas vivências que você teve nas duas comissões na elaboração dessa obra? Foi um papel fundamental, Essa fase das comissões da verdade foi um momento privilegiado da gente poder olhar para a ditadura civil-militar que começou em 64 e se arrastou até 1985 e apurar melhor as graves violações de direitos humanos que aconteceram nesse momento, nesse regime político. Então, trabalhando nas comissões da verdade, foi possível acessar certos acervos documentais públicos ou mesmo privados, depoimentos de pessoas, fontes da imprensa da época, matérias de jornais, de revistas, enfim, um conjunto mesmo empírico aí de arquivos que ajudou a iluminar um pouco esse aspecto, que era um aspecto pouco trabalhado e discutido até então, porque em geral a gente resume a ditadura a um regime autoritário que pratica violações de direitos humanos, mas numa perspectiva que é estritamente política, A gente reduz a ditadura à perseguição às oposições, no caso brasileiro, a perseguição à oposição armada, os grupos de luta armada que atuaram nesse período. E, na verdade, a ditadura é algo muito mais amplo. Então, nesse livro, eu busco demonstrar como que a ditadura encarava essa questão da moralidade pública, essa questão da sexualidade, não só em relativa à comunidade LGBT, mas de um modo mais amplo, questões eróticas, pornográficas, publicações obscenas, como a ditadura entendia tudo isso. E o livro está estruturado em 4 capítulos, basicamente, que passa inicialmente por um processo de análise ali no primeiro capítulo das violências que foram praticadas contra a população LGBT, violências na rua, com perseguições policiais, prisões arbitrárias, torturas. No segundo capítulo, eu olho para uma outra dimensão, que é a dimensão da censura, Então, vendo como que a censura, o aparato de censura também não deixou circular obras artísticas, letras de música, peças de teatro, televisão, cinema, enfim, por conteúdo estritamente moral. Então, não eram subversivos porque eram acusados de comunista ou de esquerda, mas porque eram questões morais sensíveis e foram proibidas de circular. E eu mostro ainda também no livro como que, mesmo sob a ditadura, foi possível a organização de um movimento LGBT, ou na época Movimento Homossexual Brasileiro, e analiso ainda no último capítulo o Lampião da Esquina, que é um jornal que circulou naquele momento de 78 até 81 e que também foi super importante. Então esse é um panorama, mais ou menos, aí do que o livro traz nos capítulos todos. Renan, e dentro disso que você mencionou, fica a dúvida, Por que, claro que de uma forma mais aprofundada que a sua análise aqui, por que as pessoas LGBT eram vistas e tidas como uma ameaça, como elementos que deviam ser combatidos e silenciados, às vezes até violentamente, dessa forma? É uma excelente questão e é o que me motivou nessa pesquisa, Era a grande questão que me orientava, tanto nesse trabalho nas comissões da verdade, em que eu trabalhei com várias outras temáticas, mas no meu doutorado eu fiz essa pesquisa mais aprofundada, que levou alguns anos, e que esse livro agora é o fruto desse processo de investigação. A ditadura ela tinha uma compreensão, a gente precisa ter isso em mente, que era uma compreensão muito estrita de moralidade, ou seja, basta lembrar que o golpe de 64 ele foi embalado por aquelas manifestações massivas em várias grandes cidades do país, que eram as marchas da família com Deus pela liberdade. Ou seja, já havia ali um discurso religioso, sobretudo católico, bastante conservador,
que deu base para a ruptura que se instaurou em 64 e para o regime que se seguiu. Então é evidente que esses setores civis que apoiaram a ditadura, eles também cobraram a fatura do seu apoio. E o que a gente vê a partir de 64 é que a ditadura ela começa a implementar políticas sexuais conservadoras. Então, ora, as pessoas LGBT são vistas como ameaças morais, né? São pessoas que contrariam valores binários de gênero, o que é o masculino, o que é o feminino, o que é o papel do homem, o que é o papel da mulher. Pessoas que desafiam um padrão de família patriarcal e heteronormativa, ou seja, pessoas que vão começar a conviver duas pessoas do mesmo sexo, dois homens, duas mulheres, algo que hoje é reconhecido, né, no Brasil legalmente, mas que naquela época não era. Então, se via numa perspectiva moral as pessoas LGBTs como algo que era estranho, algo que era anormal e, portanto, deveria ser repelido, deveria ser proibido. Mas a ditadura também teve uma camada a mais, e a gente vê isso em vários documentos, que a ditadura associava a existência de pessoas LGBTs a um plano subversivo moralmente, com o intuito de acabar com as bases do regime. E as bases do regime eram basicamente a família tradicional brasileira. Então, a ditadura, são vários os documentos que mostram essa perspectiva que associava o anticomunismo com o conservadorismo moral. Então, a ditadura achava que os comunistas estavam divulgando novas ideias, a revolução sexual, novos papéis de gênero, para acabar com o próprio regime, com o sistema que vigorava no Brasil. Quando, na verdade, os comunistas também não tinham nenhuma abertura para essa questão da sexualidade, também reproduziam preconceitos e violência contra a população LGBT em outros países do mundo. Então, a ditadura ela tinha essa compreensão que não refletia o que era, de fato, esse movimento comunista internacional, mas havia essa paranoia que associava o anticomunismo ao conservadorismo moral. Renan, quando eu te perguntei sobre a estrutura do livro, você fez um sobrevoo, inclusive citando os capítulos, eu queria entender melhor, assim, dentro dos seus achados aí também nessa pesquisa, né? Como é que se dava essa repressão? De que formas que ela era expressada e praticada e a partir de quais instâncias? São vários os, digamos, aparatos que se conjugaram na ditadura, porque às vezes a gente olha a ditadura, a gente acha que é um Estado monolítico, homogêneo, e não é, né? Nenhum regime político opera dessa maneira. A ditadura teve uma série de camadas ali e de instâncias, de vértices repressivos que atuavam de maneira mais ou menos coordenada, mas produzindo um resultante final aí, que era essa perseguição à população LGBT. Então, eu analiso, por exemplo, a dimensão mais visível de quando a gente fala violência de Estado, que é aquela que acontece nas ruas. Então, as operações policiais que aconteciam em várias cidades do país, eu analiso, o meu foco maior é São Paulo e Rio de Janeiro, por conta da pesquisa de arquivo que eu fiz um recorte territorial, mas eu analiso também operações na cidade de Belo Horizonte, né, que foi uma capital em que houve também muita perseguição contra a população LGBT. E aí eu identifico uma série de violências, né? Prisões arbitrárias, manutenção de pessoas detidas sem nenhuma acusação, sem acesso a um advogado, sem nenhum direito de defesa, extorsão, né? Se retirava dinheiro das pessoas para elas poderem ser liberadas depois de dias presas sem nenhuma acusação, porque não é crime, não era crime ser LGBT no Brasil, nem nesse momento da ditadura, né? Então não tinha por que prender essas pessoas. Mas havia esses expedientes que se utilizavam aí, né, de alguns tipos que são legais, que são muito abstratos, muito flexíveis. Então, moral e bons costumes, atentado violento ao pudor, contravenção penal da vadiagem, tudo isso era utilizado para poder enquadrar essa população nas grandes cidades. Então, essa é uma face mais visível da violência de Estado. Mas, como eu disse ali no início, a censura, por exemplo, também cresceu de um modo muito significativo. A ditadura pega a estrutura de censura que vem desde o fim do 19, começo do 20, né, que na era Vargas vai ter ali um processo de avanço, de maior aperfeiçoamento desse aparato censório, e ela vai institucionalizar ainda mais. Então, a gente vai ter pessoas concursadas, servidores públicos, que eram censores, e que ficavam observando, lendo livros, ficavam vendo as peças, ficavam olhando para as letras de música, analisando todo esse material, e havendo qualquer menção a homossexualismo, como se dizia à época, a lesbianismo, como se dizia à época, vem lá o carimbo de vetado, e aí o parecer do censor escrito dizendo que aquilo violava a lei censória, né, a lei da censura.
Então, a gente vê que ela é uma violência que se espraiou por diversas maneiras, desde uma violência física mais imediata, mais visível, mas também desse ponto de vista cultural, a ponto de muitos artistas deixarem de fazer as suas obras de arte. Isso é o mais perverso da censura, né? Ela não censura só quem teve sua obra de arte proibida de circular, mas ela tem um efeito perverso na sociedade toda, que olha para aquilo e fala, não, melhor eu não fazer isso, porque afinal, se eu fizer, vai ser censurado, eu vou perder todo o investimento que eu tive nessa obra de arte para escrever esse livro, né? Então ela acaba dissuadindo as pessoas. Isso foi algo que aconteceu muito também nesse período da ditadura. E como é que foi possível, né, ao movimento LGBT sobreviver, né, resistir a essas formas de violência que você levanta, que tão sistematizadas, tão organizadas, pensando inclusive, né, e me corrija se eu estiver errado, naquela época o movimento ele não tinha a visibilidade, a força, o lastro social que ele detém hoje, né? Sem dúvida, Heitor. A gente vê que naquele período era um movimento ainda muito incipiente, tanto que foram os primeiros passos do movimento homossexual brasileiro foram dados nesse período, em 1978, já um momento de liberalização da ditadura, quando ela já estava empreendendo um projeto de transição, de abertura lenta, gradual e segura, para falar aquela fórmula famosa do general Golbery do Couto Silva. Então, havia uma abertura no horizonte e os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, estava se reerguendo depois de muita repressão e violência. Então, é no bojo dessa reorganização dos movimentos sociais, o movimento feminista em 1975, o movimento negro em 1978, o movimento sindical com as grandes greves do ABC, o movimento estudantil com as grandes manifestações já em 77. É nesse bojo, nesse processo, que o movimento homossexual também dá seus primeiros passos em 1978 com o Grupo Somos, que é o grupo pioneiro aqui na cidade de São Paulo, se organiza o Grupo Somos, e a gente vai ter em 79 e 80 já mais de 20 grupos organizados nessa forma como o Somos também se organizava por todo o país, em vários lugares do nosso país. E esse movimento sofreu perseguição também, né? A gente encontrei documentos de vigilância política do sistema de espionagem da ditadura, chamado Sistema de Informações, em que há o registro ali de encontros do movimento, né? E tinha pessoa infiltrada ali, um agente público infiltrado presente, anotando tudo, quem estava lá, o que foi discutido, né? Porque esses relatórios serviam para alimentar a polícia política. Era passado adiante para a polícia política organizar a repressão propriamente dita, né? De ir atrás dessas pessoas e assim por diante. Então, a gente vê vários documentos que mostram como que o movimento, dando os seus primeiros passos, com muita dificuldade nesse momento, ao mesmo tempo em que a ditadura ela estava, né, chegando ao seu final ali, no seu processo de abertura, a gente nota que a repressão seguiu contra esse movimento. É um movimento, portanto, relativamente novo, né? A gente está falando de um movimento que tem pouco mais de 40 anos de organização no Brasil e que já conseguiu conquistas muito importantes, como você chama a atenção, que hoje tem muito mais visibilidade, capilaridade nessa discussão e reconhecimento de direitos também. Bom, Renan, eu imagino que a pergunta a seguir ela venha sendo uma constante aí nessas entrevistas, né, que você tem dado por conta do lançamento, a questão assim, se há paralelos, se há similaridades entre aquele ciclo de violência e perseguição da ditadura e os tempos atuais. Em outras palavras, quanto há de atual, e por se tratar de violência, né, eu perguntaria quanto há de dramaticamente atual naquilo que você extraiu dos arquivos, das gavetas antigas, para os dias de hoje? Sim, essa pergunta ela é inescapável, Heitor. Eu, vários momentos, né, trabalhando na versão final do livro, nas revisões, eu me colocava isso, porque quando eu comecei essa pesquisa, no começo dos anos 2010, era 2011, 2012, eu estava na Comissão da Verdade trabalhando como advogado, eu achava que eu estava fazendo um trabalho mais historiográfico, né, de olhar para um passado recente e revelar uma dimensão que até então era pouco aprofundada nos estudos, nos debates públicos. Mas, à medida em que a gente foi avançando no século XXI aqui no Brasil, eu fui vendo que tinha uma atualidade impressionante. Uma atualidade impressionante porque a gente nota que essa LGBTfobia, o preconceito contra pessoas LGBTs, retorna
com apoio de muitos agentes de Estado no Brasil, né? Inclusive o nosso mandatário maior, o presidente da República, que tem declarações abertamente LGBTfóbicas. A gente vê também, ao mesmo tempo, muitas pessoas que pedem a volta da ditadura, que pedem um novo AI-5, que é o ato institucional número 5, que cassou liberdades individuais, direitos fundamentais das pessoas, né, naquele momento, como habeas corpus e outros, e as pessoas estão clamando por isso ainda hoje. Então, isso de fato faz passar um filme aí em relação ao que está no livro, porque algumas das frases que eu coleto do livro ali, dos agentes públicos, do que se dizia naquela época, em defesa da família tradicional, do lugar do homem, da mulher bem definido na sociedade, né, tudo isso a gente vê reeditado e reatualizado. Agora, eu acho que apesar dessas semelhanças, tristes semelhanças, eu diria, eu acho que há muitas diferenças também. Acho que a sociedade brasileira no século XXI já é muito diferente do que era em 1960 e 70. Ou seja, a gente já tem um reconhecimento desse debate, uma visibilidade, estudos acadêmicos como esse que eu fiz, né, e outros tantos que estão circulando, séries de TV, audiovisual, telenovelas, ou seja, há uma presença muito maior. Né, julgamentos no Supremo Tribunal Federal que garantiram direitos para a população LGBT na última década. Tudo isso mostra que a gente tem uma situação significativamente diferente do que o Brasil viveu nos anos 60 e 70, e ainda bem. Né? Acho que nesse ponto a gente tem avançado, a história ela não é linear, ela não é progressiva, sempre é preciso muito cuidado com direitos humanos, com democracia, a gente tem que cultivar diariamente esses valores, essa cultura democrática e de respeito aos direitos humanos, mas acho que a gente conseguiu avançar de um modo consistente, né, no sentido da gente desconstruir preconceitos e dizer que as discriminações de qualquer ordem, as violências, elas são intoleráveis. Você meio que antecipou uma pergunta que eu tinha sobre as conquistas nesse processo, né? Temos algumas aí a destacar, como você mesmo colocou, né, Renan? Sem dúvida, a gente tem em 2011 o direito à união homoafetiva, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, estende para os efeitos para casamento civil, ou seja, um casal heterossexual tem os mesmos direitos de um casal homossexual para todos os fins familiares, sucessórios e assim por diante. Em 2018, nós tivemos o reconhecimento pelo STF também do direito à identidade de gênero de pessoas trans, que agora conseguem ir a um cartório, mudar o prenome, né, esse primeiro nome que nós temos e que, em geral, é muito associado a um gênero, é masculino, é feminino, o nome João Maria. Então, é possível fazer a modificação em cartório do prenome e do sexo registrado lá no assento civil. É possível também, a partir de 2020, com a decisão do STF, que pessoas LGBTs doem sangue, porque havia essa restrição, essa proibição de doação de sangue em relação à população LGBT. A gente teve ainda em 2019 a criminalização da LGBTfobia por decisão também do STF, ou seja, qualquer tipo de violência contra a população LGBT pode ser enquadrada como crime de racismo, que está tipificado na nossa legislação. Então a gente tem um repertório aí que é muito significativo. O nosso grande desafio ainda é fazer um processo de tradução, né, desses direitos que são formalmente assegurados para a realidade diária da nossa sociedade. Né? A gente ainda tem uma distância muito grande, que a gente costuma dizer no direito, né? A distância entre lei e realidade. Aí, no nosso caso, das questões LGBTs que eu estou analisando aqui, a distância é entre as decisões do STF, o ministro lá da Corte Suprema, e o guarda da esquina, que aplica essas questões aí no dia a dia, que lida com a situação de violência no dia a dia. Então, a gente tem um caminho muito grande ainda, que passa por uma educação em direitos humanos, por uma capacitação dos agentes públicos, para um treinamento mesmo, para que as pessoas possam adequadamente efetivar essas decisões que já foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. É porque vemos, apesar, né, de todas essas conquistas, inclusive jurídicas, né, do direito, vemos grupos vocalizando muitas vezes violações, né, bastante preocupantes aí. Você acha que faltaria estrutura e, quem sabe, interesse em determinadas instituições do poder público em investigar e punir esses crimes? Sim, eu acho que falta essa vontade política que se materializa nessa falta de estrutura, né? E eu acho que é um processo, né,
para dar uma escala histórica, a gente está falando, quando a gente fala do preconceito, da violência, a gente está falando de séculos, né? Desde quando o Brasil começou a ser colonizado, em 1500, já vieram para cá as ordenações do Império Português que criminalizavam a sodomia, né? Que era essencialmente aquele ato sexual praticado entre homens, era enquadrado como sodomia na época do Brasil colônia ainda. Então, a gente tem uma violência que vem lá de trás e foi alimentada por outros discursos médicos, científicos, jurídicos, religiosos. Ou seja, durante muito tempo, a gente naturalizou a violência contra essas pessoas. E a gente está agora, há poucas décadas, estou falando de decisões de 2011 para cá, 10 anos, né? Uma década que a gente está dizendo o seguinte: a população LGBT, ela é digna de ter direitos, ela merece ter direitos. E não é uma coisa de ter mais direitos do que outros setores, ser mais especial do que outros setores, mas é ter direitos básicos, de não sofrer violência, de poder se casar, né, de poder andar tranquilamente na rua. Então, são direitos muito elementares que são reivindicados e que estão assegurados formalmente. Mas sem políticas públicas efetivas, a gente não consegue traduzir direitos do papel para a realidade. A gente precisa que o Estado brasileiro, né, isso passa por municípios, pelo Estado e pela União, todos os entes federativos, né, e pastas também variadas, né, de secretarias e ministérios da saúde, educação, direitos humanos, né, justiça, todos se engajem num processo para que a gente consiga retirar o Brasil da lista, do topo da lista de países que mais matam e deixam matar a população LGBT, porque o Brasil é assim reconhecido internacionalmente até hoje. Renan, você é otimista com relação a essa virada de chave, ao rompimento desse ato que existe entre o que está escrito e esse direito efetivamente chegar, né, na ponta da linha e virar políticas, ações concretas e reais que a gente possa, inclusive, se orgulhar delas? Sim, eu sou, talvez não tão otimista, mas eu sou esperançoso, né? Porque eu acho que, afinal, também sou professor de direito e eu tenho uma crença no direito enquanto um instrumento de construção de justiça, né? De igualdade entre as pessoas e de combate à violência. Eu acho que o direito é uma ferramenta poderosa para isso. É evidente que o direito tem limites, né? O direito não consegue entrar na cabeça de um sujeito para desfazer o preconceito que aquele sujeito tem. Né? Se ele for racista, se ele for misógino, se ele for LGBTfóbico, o direito não consegue reeducar esse sujeito. Né? Ele consegue coibir as manifestações externas que esse sujeito pode tomar, seja na forma de um discurso, seja na forma de um ato de violência física contra terceiros, porque ele vai ser punido e não vai pensar duas vezes antes de fazer algo parecido com isso. Né? E isso vai servir para as outras pessoas olharem e falar, não, isso é errado de ser feito, porque isso é ilegal, isso é um crime. Né? Então, o direito consegue passar um recado cultural, mas eu acho que a gente precisa avançar, sobretudo em arenas que, de fato, têm essa possibilidade de mudar a mentalidade das pessoas. Né? Então, eu acho que a educação e a cultura são duas áreas-chave nesse sentido, junto com essa informação, né, que a gente está levando para as pessoas. Eu acho que quanto mais informação a gente puder levar até as pessoas para desfazer esses preconceitos que estão arraigados, né? Muita gente reproduz preconceito e nem sabe que está reproduzindo, porque a gente é constituído por isso. A gente às vezes não nota. Né? Então eu acho que na medida em que a gente consegue ter uma educação, uma produção cultural que seja inclusiva, comprometida com os direitos humanos, com os valores democráticos, com a empatia, com a alteridade, o respeito ao outro, eu acho que a gente vai conseguindo construir um mundo melhor e eu acho que a gente tem avançado muito nesses últimos anos nesse sentido, apesar de oscilações aí que são naturais no processo histórico também, né, de eventualmente setores mais conservadores que muitas vezes não respeitam a diversidade ganharem mais espaço. Eu acho que isso faz parte do processo da luta política também, mas acho que a gente tem caminhado aí a passos consistentes no sentido de ter uma sociedade melhor nesse sentido. Renan, para finalizar, o livro ele faz parte de uma coleção, né, de um todo maior, não é isso? Exato, ele faz parte de uma coleção chamada Arquivos da Repressão, que é da Companhia das Letras, a editora. Essa coleção é coordenada pela professora Heloísa Starling, que é historiadora vinculada à Universidade Federal aí de Minas Gerais. E são vários os títulos ali. Então tem um livro, por exemplo, da coleção do Rubens Valente, que lida com a questão indígena na ditadura. Uma população também pouco conhecida do ponto de vista da repressão e da violência
que sofreu na época da ditadura. Tem um outro livro que fala do STF, do Felipe Recondo, né, do Supremo Tribunal Federal na ditadura. Então, como que a Suprema Corte se comportou, as tentativas de intervenção, perseguições a ministros e etc. E aí por aí vai, já são 7, 8 títulos que abordam aspectos diferentes da ditadura, pouco trabalhados ainda, né? O livro tem esse caráter, essa coleção de trazer discussões mais desconhecidas mesmo, né? E para um público mais amplo. Então a ideia também é uma linguagem muito fluida, não é uma linguagem acadêmica chata de estudo, de pesquisa, né? Mas é uma linguagem mais fluida porque a ideia justamente tem esse propósito de divulgar, disseminar informações sobre o que foi esse período tão triste da nossa história, que é a ditadura de 64. Renan, apesar do tema triste, a gente está muito feliz de tê-lo aqui conosco, né? Agradeço muito você ter aceitado o nosso convite, participar aqui do programa Mundo Político da TV Assembleia. Muito obrigado e sucesso aí no lançamento. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, um abraço para todo mundo. Eu conversei, né, com o professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo, Renan Quinalha. Ele é autor do livro Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT. O Renan contou aqui pra gente como foi a pesquisa para o livro, né? Como os militares trataram da questão sexual e também falou do fortalecimento da luta LGBT desde então. O Mundo Político fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.